Livro Compreendendo a Unção, de Kenneth Hagin. Capítulo 3. Como a unção orientou-me. O texto que estudamos em 1 João 20 diz: "E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e vos ensina a respeito de todas as coisas." Qual é o propósito dessa unção? Visa ensinar todas as coisas. Lembro-me da noite em que nasci de novo, em 22 de abril de 1933. Sei que uma unção especial entrou em mim naquele instante. Estou tão consciente desse poder dentro de mim, como da existência das minhas duas orelhas, por exemplo. O Espírito Santo começou a ensinar-me muitas coisas, mas meu entendimento não podia acompanhar todo o processo. Não sabia ouvi-lo. Isso acontece quando recebemos alguma lavagem cerebral sobre assuntos espirituais. A cabeça encontra-se tão entulhada com temas religiosos que fica muito difícil receber treinamento para estudar e seguir nosso espírito. Mas foi no leito de enfermidade, como um inválido, com quase 16 anos, que penetrei no estudo da palavra. Naquele momento, o Espírito de Deus ensinou-me a respeito da cura divina. 5 médicos já tinham concluído: você vai morrer e pronto. Não há qualquer chance entre 1 milhão de continuar vivo. Mas algo dentro de mim, aquela unção que nos ensina todas as coisas, dizia: não é preciso morrer, não agora e com essa idade. Ainda um adolescente, você poderá ser curado e viver. Falei: posso mesmo? A mesma orientação interior explicou: está tudo no livro, estude-o, pois é na Bíblia que tudo isso pode ser encontrado. Graças a Deus, aprofundei-me no estudo das Escrituras e ele ensinou-me. Não tive professor do ponto de vista humano. No entanto, não foi fácil. Há menos dificuldade em aprender os assuntos espirituais se temos um professor em carne e osso, porque podemos vê-lo e ouvi-lo. Além disso, o testemunho do Espírito Santo em nosso íntimo irá mostrar-nos se a aula está coerente ou não. Deus ensinou-me, louvado seja o seu nome. Prestei bastante atenção e ele guiou-me para dentro da palavra e da fé. Aprendi então a acreditar em cura divina. E se eu não tivesse o cuidado de ouvir, não teria recebido preciosas lições. Ao morrer e passar para a glória, teria deixado de fazer aquilo que Deus me vocacionou a realizar. Desse modo, não teríamos o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Aprendi a escutar o Espírito em mim, e isso me deixa muito feliz. Depois de ter recebido minha cura, percebi que se tivesse prestado atenção à voz interior, teria saído do leito de enfermidade muito tempo antes. Não havia necessidade de ter continuado inválido durante 16 meses até ser curado. Posso lançar um desafio a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Se o cristão tem mesmo o Espírito Santo habitando o seu íntimo, aquele que é o autor da Bíblia irá encaminhá-lo, quando for necessário, diretamente para a cura divina. Se for o mesmo Espírito Santo que escreveu o livro dos livros, ele irá ensinar-lhe o que a Bíblia contém. Quando o médico dos médicos abriu a palavra para mim, agi à altura. Não conhecia quem acreditasse em cura divina, de modo que não podia contar com alguém para orar por mim. Mas graças a Deus, aprendi a escutar o meu espírito. Exatamente em meu íntimo havia aquela voz que me ensinava: você crê muito bem dentro dos seus conhecimentos. Mas aquela última frase de Marcos 11:24, e tê-lo-eis, forma em conjunto com a frase anterior: crede que o recebereis. Marcos 11:24 diz: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando,
crede que o recebereis e tê-lo-eis. Vi tudo como em um clarão de luz. O que eu tinha procurado era obter a cura primeiro para então crer nela. Ele disse: creia nela primeiro, e então irá recebê-la. Depois disso, comecei a repetir em voz bem alta, no meu quarto: creio que receberei a cura do coração deformado. Creio que recebi a cura da paralisia e da infecção incurável do sangue. Enquanto confessava isso, louvando a Deus pelos milagres, aquela unção em mim ordenou: levante-se. Quem está com saúde não deve ficar na cama às 10h30 da manhã. Pensei por um instante: como vou levantar-me? Estou paralisado. Mas quando fiz um esforço e agi de acordo com a palavra, o poder de Deus desceu sobre mim como um choque elétrico. Endireitei-me sobre os pés e percebi que estava curado. Minha cura permanece até hoje, e digo isto para a glória de Deus, pois tenho desfrutado meio século de saúde excelente. A última dor de cabeça que senti foi em agosto de 1933. Não me compreenda mal. Não sou contra os médicos e dou graças ao Pai Celestial por todos eles. A ciência continuará ajudando as pessoas tanto quanto puder. Se eu tivesse tido necessidade de procurar uma consulta médica nesses 50 anos, teria ido, mas nunca foi necessário. Por outro lado, já mandei outras pessoas aos médicos. Paguei-lhes as consultas e comprei remédios para elas. Muitas vezes, os profissionais de saúde conseguem manter as pessoas com vida até que possamos dar-lhes uma dose suficiente da palavra para receberem a cura divina. Minha cura aconteceu porque fiquei atento à unção interior que nos ensina todas as coisas. Escutei, obedeci a ela e saí do leito de enfermidade. Lanço outro desafio a qualquer pessoa verdadeiramente nascida de novo, porque esse nascimento é do Espírito Santo. Essa mesma unção levará você ao batismo com o Espírito Santo, pois foi assim que aconteceu comigo. Depois da minha cura, comecei a buscar comunhão com aqueles cuja crença era igual à minha. Algumas pessoas do Evangelho pleno tinham chegado à nossa cidade. Embora tivessem muitas características que eu não entendia nem achava corretas, não fiz qualquer crítica. De braços abertos, dei-lhes as boas-vindas. Fiquei feliz por ter encontrado pessoas que tinham fé e acreditavam na cura divina, e eu poderia ter comunhão com elas. Precisamos sempre dessa comunhão e fraternidade. Pois bem, não é preciso frequentar os cultos do Evangelho pleno por muito tempo para ouvir pessoas pregarem e testificarem a respeito do batismo com o Espírito Santo e de falar em outras línguas. Quando as ouvia falar assim, fechava os ouvidos, porque não sabia se era certo ou errado. Pensava: vou ter de tolerar um pouco de fanatismo a fim de poder ter um pouco de confraternização com essas pessoas nas questões da fé e cura divina. Naquela época, estava para matricular-me em um seminário batista. Sim, podemos ser salvos, levar as pessoas a receberem salvação e cura, todos os domingos, e ver a operação de milagres. Não obstante, fechamos os ouvidos a outras manifestações da palavra. Deus irá abençoar-nos segundo sua misericórdia, porque Ele não está a toda hora procurando pegar-nos em falta. Louvado seja seu nome. O Senhor confirmará sempre a sua palavra. Se pregarmos a respeito da salvação, as pessoas serão salvas. Se nossa mensagem for sobre a cura, muitos ficarão curados. Lembro-me de que todas as vezes que preguei sobre o batismo nas águas, as pessoas foram assim batizadas. Ao ministrar sobre a oração, via muitas pessoas passarem a orar. Pregava sobre o viver correto e as pessoas procuravam corrigir seus erros. Nenhuma delas, no entanto, recebeu o batismo com o Espírito Santo.
porque eu não disse a mínima coisa a respeito. Esse assunto do Espírito Santo. Certo dia de abril de 1937, em minha cidade natal, andando pela rua, falei ao Senhor: e agora, meu Deus, quem está com a razão quanto a esse assunto do Espírito Santo? Para a minha igreja, quem é nascido de novo já nasceu do Espírito. Isso é um tanto verdadeiro, mas uma verdade incompleta provoca mais danos do que uma mentira. Dizem que isso é tudo e pronto. Naquele instante, cheguei a citar o Dr. Fulano e outro pastor batista de renome naquela época. Falei em seguida: ora, essa gente pentecostal declara ter sido batizada com o Espírito Santo de acordo com o que narra o texto de Atos 2:4. Mas alguns outros companheiros batistas, dos quais gosto muito, dizem-me que há uma experiência subsequente à salvação, chamada de batismo com o Espírito Santo. Eles afirmam tratar-se de um revestimento de poder das alturas e não é necessário falar em outras línguas. Minha tendência é seguir a ideia dos batistas, mas quem afinal está com a razão a respeito disso? Embora eu não tivesse o batismo com o Espírito Santo, ele estava em mim porque nasci do Espírito, e este testifica em meu espírito que sou um filho de Deus. No mesmo momento em que perguntei quem está com a razão, a unção dentro de mim começou a ensinar-me. Não havia voz alguma que trovejava lá fora, mas era aquela voz mansa e suave, como a chamamos, existente no coração daquele que é cristão. O Consolador falou em meu íntimo com clareza absoluta. Ele sabia que eu conhecia a palavra, pois a lia constantemente. Antes mesmo de eu começar a pregar, já tinha lido o Novo Testamento 150 vezes e algumas partes ainda mais do que isso. Senti então o Espírito perguntar: o que diz o texto de Atos 2:38? Respondi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Aquela voz interna prosseguiu: qual foi a última declaração que você acabou de fazer? Repeti: e recebereis o dom do Espírito Santo. A instrução interior insistiu: então, o que declara o versículo seguinte? Procurei logo responder: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2:39. Qual é a promessa? Perguntou ainda a sabedoria em meu íntimo. Diante da minha hesitação, a voz ajudou: diga a frase final do versículo 38. Citei: e recebereis o dom do Espírito Santo. Sim, Senhor, continuei. Isso é a verdade. Creio no Espírito Santo agora. São aquelas línguas que não compreendo e a respeito das quais não sei coisa alguma. O ensinamento continuou. O que está no texto de Atos 2:4? Com grande facilidade concluí: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a... percebo, estou vendo, falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O mesmo Espírito do meu novo nascimento, aquele que conheci no leito de enfermidade, ensinou-me a respeito da cura divina e do batismo com o Espírito Santo. Ele orientou-me e a sua unção permanece em mim. Receber esse batismo é alcançar uma dimensão mais profunda. Desse modo, é possível entrar na plenitude daquilo que Deus reservou para nós. Assim, certo dia, ao andar pela rua da minha cidade natal, tomei a decisão. Irei até a casa do pastor do Evangelho Pleno e receberei o Espírito Santo agora mesmo. Foi uma iniciativa muito firme para um pastor batista ainda tão jovem.
Naqueles dias, o costume do povo da Igreja do Evangelho Pleno era de realizar cultos de espera para o recebimento do Espírito Santo. Acho excelente aguardar em Deus, mas não devemos demorar a receber a plenitude do Consolador. Primeiro, receba e depois, sim, permaneça nessa experiência. Sobre isso, acredito tratar-se de um aspecto que temos negligenciado. Devemos ter cultos de esperar. Atos 1:4. Não em demora, mas em expectativa. Quando falei ao pastor, vim aqui a fim de receber o Espírito Santo. A primeira coisa que ele respondeu foi: espere. Falei: não vai levar muito tempo para eu receber. Se você que está lendo este livro já conhece minha história, sabe que dentro de 8 minutos passei a falar em outras línguas. Orei: Senhor, estou aqui para receber a plenitude do Espírito Santo, pois sei que o recebi a partir do meu novo nascimento. Citei diante do Senhor o que as Escrituras dizem em Atos 2:38 e confessei em seguida: Senhor, recebi minha salvação pela fé. Agora aceito essa outra experiência também pela fé. Quero declarar que tenho a plenitude do Espírito Santo. Glória a Deus, eu a possuo e agora espero falar em outras línguas. Aleluia! Não falávamos aleluia em minha igreja, mas proferi isso uma meia dúzia de vezes. A sensação era como se alguém tivesse feito um fogaréu dentro de mim. Aquele fogo começou a arder. Então produziu chamas altas. Parecia-me ver palavras estranhas surgindo e era como se eu soubesse antecipadamente qual seria o som delas, se fossem pronunciadas. Comecei a dizê-las, depois de forma audível. Falei em línguas e cantei 3 cânticos espirituais durante 1h30. Louvado seja Deus! Aquela unção do Espírito, a mesma voz que me levou à cura divina da deformação do meu coração e da paralisia quase total, conduziu-me diretamente a essa maravilhosa experiência. O Espírito Santo lhe ensinará também, se você prestar atenção a ele. Todos os cristãos têm unção do alto. Note que eu não disse todo crente cheio do Espírito Santo, mas sim todos os cristãos têm a unção do Senhor.